Você acredita em monstros aquáticos? Não estou falando de criaturas mitológicas que habitam o imaginário coletivo. Estou falando de algo real, algo que desliza silenciosamente pelas águas turvas do Pantanal brasileiro. Algo que existe há milhões de anos, aperfeiçoando a arte de matar, com uma eficiência que desafia qualquer predador moderno. Nas profundezas lamacentas, onde a vegetação se confunde com a água e o silêncio é quebrado apenas pelo canto distante de aves, vive a maior e mais pesada serpente das Américas. Seu nome carrega o peso de lendas ancestrais. Seu corpo é uma montanha de músculo puro. Sua presença transforma qualquer margem de rio em um campo minado de morte iminente. A sucuri. Mas esqueça tudo o que você acha que sabe sobre serpentes. Esqueça as histórias exageradas de terror. Esqueça os mitos de monstros devoradores de homens. A verdade sobre este animal é infinitamente mais fascinante, mais complexa e mais aterrorizante do que qualquer ficção. A sucuri não é apenas uma serpente grande. Ela é um império submerso de músculo e paciência, uma arquitetura viva de poder ancestral. Um predador que não precisa de veneno porque a natureza lhe concedeu algo muito mais letal. Força bruta coordenada com precisão cirúrgica. Imagine um animal que pode crescer até 9 metros de comprimento. Imagine 250 quilos de músculos coordenados, capazes de exercer uma pressão equivalente a ser esmagado por um automóvel. Imagine uma criatura que pode permanecer submersa por mais de 10 minutos, invisível, com apenas os olhos e as narinas acima da superfície da água, esperando, sempre esperando. Este não é um predador de velocidade. Este é um mestre da emboscada. Um estrategista que aprendeu ao longo de 30 milhões de anos de evolução que a paciência vale mais que a pressa, que a invisibilidade é mais letal que a força aparente, que o momento certo de atacar vale mais que 1000 tentativas desperdiçadas. A sucuri é a prova viva de que a natureza não comete erros. Cada centímetro de seu corpo foi moldado pela seleção natural para uma única função: dominar as águas do Pantanal com uma eficiência que nenhum outro predador consegue igualar. Sua pele não é apenas uma proteção. É um órgão sensorial que detecta vibrações na água a metros de distância. Suas mandíbulas não são fixas como as nossas. Elas se desarticulam, conectadas por ligamentos elásticos que permitem abrir a boca em ângulos impossíveis, engolindo presas que parecem grandes demais para caber. E seus músculos? Seus músculos. Eles não trabalham de forma caótica. Eles são anéis de força coordenada, cada um apertando em sequência, criando um abraço de morte que não esmaga ossos como se poderia pensar, mas que aperta com precisão milimétrica, cortando a circulação sanguínea, impedindo a respiração, induzindo a um colapso cardíaco silencioso. A vítima não é despedaçada. Ela simplesmente deixa de existir, sufocada pelo abraço mais letal do reino animal. Este vídeo não é sobre lendas. É sobre ciência. É sobre engenharia biológica. É sobre como a evolução criou uma das máquinas de matar mais perfeitas que já existiram. E é sobre como, apesar de toda essa força colossal, esta rainha das águas enfrenta ameaças que nem mesmo sua força pode combater. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir a verdadeira natureza da sucuri. Vai entender como ela caça, como ela mata, como ela sobrevive. E vai perceber que a linha entre predador e vítima, entre força e fragilidade, entre monstro e maravilha, é muito mais tênue do que você imagina. Você vai aprender que a sucuri não é apenas um animal do Pantanal. Ela é um regulador ecológico, um guardião silencioso do equilíbrio, uma peça fundamental em um ecossistema que sustenta a vida de milhões de outras espécies, incluindo a nossa. E você vai descobrir que, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, a Rainha das Águas está sendo expulsa de seu trono, não por um predador maior, não por uma catástrofe natural, mas por nós. Se você quer entender o que torna este predador uma das maiores forças da natureza brasileira, se você quer descobrir os segredos que a ciência está desvendando sobre esta criatura magnífica, se você quer saber por que a sobrevivência da sucuri pode determinar o futuro do Pantanal e de todos que dependem dele, então curta este vídeo
e se inscreva no canal, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você enxerga as serpentes, o Pantanal e o delicado equilíbrio entre força e fragilidade que define a vida selvagem. Nas águas turvas do Pantanal, a lenda respira. E ela está faminta. A primeira coisa que você precisa entender sobre a sucuri é que tudo o que você aprendeu sobre serpentes perigosas está errado. Quando pensamos em serpentes letais, pensamos em presas venenosas. Pensamos em toxinas que paralisam o sistema nervoso, que destroem tecidos, que matam em minutos. Pensamos na naja, na cascavel, na mamba negra. Pensamos em veneno. A sucuri não tem veneno. Ela não precisa, porque a natureza lhe deu algo infinitamente mais eficiente, mais versátil, mais absolutamente devastador. Uma máquina de constrição que é, literalmente, uma obra-prima de engenharia biomecânica. Vamos falar de números. Números que vão redefinir sua compreensão do que significa ser um predador de topo. Uma sucuri adulta pode atingir 9 metros de comprimento. Para colocar isso em perspectiva, é o comprimento de um ônibus escolar. Seu peso pode ultrapassar 250 quilos, o equivalente a 3 homens adultos. Seu diâmetro, na parte mais grossa do corpo, pode chegar a 30 centímetros. É uma serpente que você não conseguiria abraçar, mesmo que quisesse. Mas o tamanho é apenas o começo da história. A força de constrição de uma sucuri adulta pode atingir 6 quilos de pressão por centímetro quadrado. Isso significa que, quando ela envolve uma presa, está exercendo uma força equivalente a ser esmagado por um automóvel. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não entende. Ela não esmaga ossos. Isso seria ineficiente, seria um desperdício de energia. A sucuri mata com precisão cirúrgica. Cada vez que a presa expira, os músculos da sucuri apertam um pouco mais. Apenas o suficiente para impedir a próxima inspiração. A presa não consegue expandir os pulmões. A pressão arterial cai. O coração, sem conseguir bombear sangue contra a pressão externa, entra em colapso. A morte não vem por asfixia violenta, mas por parada cardíaca induzida, silenciosa, eficiente, absoluta. E a anatomia que permite isso é uma maravilha da evolução que merece ser dissecada em detalhes, porque cada componente revela um nível de sofisticação que desafia nossa compreensão do que um organismo vivo pode alcançar. Comecemos pela pele. A pele da sucuri não é rígida como a nossa. Ela é composta por escamas conectadas por tecido extremamente elástico, uma malha de colágeno e elastina, que pode expandir até 3 vezes seu tamanho original. Isso permite que a serpente engula presas, que têm um diâmetro corporal maior que o dela. Já foram registrados casos de sucuris engolindo capivaras adultas, animais que podem pesar até 60 quilos. Já foram registrados casos de sucuris devorando jacarés de até 2 metros de comprimento, predadores que, em qualquer outro contexto, seriam os dominantes. A pele se expande, se ajusta, se molda ao formato da presa. É como um saco vivo que se adapta perfeitamente ao conteúdo. Mas a elasticidade não é a única característica notável dessa pele. Ela também funciona como um órgão sensorial de alta precisão. Distribuídas por toda a superfície corporal, estão células mecanoreceptoras capazes de detectar vibrações na água a distâncias de até 10 metros. Quando uma capivara caminha pela margem do rio, quando um jacaré desliza pela água, quando um peixe grande se move nas proximidades, a sucuri sente. Ela não vê a presa, ela sente a presa. E essa capacidade sensorial é o que transforma uma serpente cega debaixo d'água em um predador de emboscada absolutamente letal. Mas a pele sozinha não seria suficiente sem o segundo elemento crítico da engenharia: as mandíbulas desarticuladas. As mandíbulas da sucuri não são fixas como as nossas. Os ossos maxilares são conectados por ligamentos elásticos, não por articulações rígidas. Isso permite que a boca se abra em ângulos que desafiam a anatomia de qualquer mamífero. A mandíbula inferior pode se separar ao meio, cada lado se movendo independentemente.
criando uma abertura que é 4 vezes maior que a cabeça da serpente em repouso. Pense nisso por um momento. Imagine se sua boca pudesse se abrir até o ponto de engolir algo do tamanho de uma televisão. Parece fisicamente impossível, mas para a sucuri é apenas terça-feira. E há mais. Os dentes da sucuri, mais de 100 no total, não servem para mastigar. Eles são curvos apontando para trás, projetados para uma única função: garantir que a presa não escape. Uma vez mordida, a presa é puxada para dentro. Quanto mais ela tenta se soltar, mais os dentes se cravejam na carne. É uma armadilha biológica de sentido único. Os dentes não injetam veneno. Não precisam. Sua função é apenas segurar. E fazem isso com uma eficiência brutal. Uma capivara mordida por uma sucuri pode tentar nadar, pode tentar correr, pode tentar resistir com todas as forças. Não importa. Os dentes garantem que a fuga é impossível. Mas todo esse sistema seria inútil sem o terceiro e mais impressionante componente da tríade mortal: o músculo coordenado. O corpo da sucuri contém mais de 10.000 segmentos musculares individuais, cada um capaz de se contrair de forma independente. Quando a serpente envolve uma presa, esses músculos não trabalham de forma aleatória. Eles se coordenam em ondas sequenciais, como um sistema hidráulico biológico perfeitamente sincronizado. Imagine anéis de força que apertam em sequência. A presa não sente um aperto uniforme. Ela sente ondas de pressão que viajam pelo corpo, cada uma mais forte que a anterior, cada uma ajustando-se aos movimentos de resistência, cada uma fechando um pouco mais o cerco. É uma execução em câmera lenta, metodicamente planejada pelo sistema nervoso da serpente. E a sucuri sente tudo. Sua pele está coberta por órgãos sensoriais microscópicos que detectam temperatura, vibração e pressão. Ela sabe exatamente quando a presa inspira, sabe quando o coração ainda bate, sabe quando a resistência diminui, sabe quando a morte chegou. E só então, e apenas então, ela relaxa. Essa combinação de pele elástica, mandíbulas desarticuladas e músculos coordenados transformou a sucuri em algo que transcende a categoria de simples serpente. Ela é uma expressão pura da eficiência evolutiva. Um produto de milhões de anos de seleção natural que eliminou qualquer imperfeição, qualquer desperdício, qualquer fraqueza. E essa eficiência foi testada, refinada e comprovada ao longo de eras geológicas. A história evolutiva da sucuri remonta a mais de 30 milhões de anos ao período Oligoceno. Naquela época, a América do Sul era um continente isolado, separado da América do Norte. Um laboratório evolutivo onde formas de vida únicas se desenvolveram sem a influência de predadores externos. Enquanto os dinossauros já haviam desaparecido há 65 milhões de anos, os répteis ainda dominavam nichos ecológicos importantes. E foi nesse contexto, em florestas tropicais úmidas que cobriam grande parte do continente, que os ancestrais da sucuri começaram a se especializar na caça aquática. Fósseis de serpentes primitivas do gênero Eunectes, o mesmo ao qual a sucuri pertence, foram encontrados em formações geológicas que datam do Mioceno, há aproximadamente 20 milhões de anos. Esses ancestrais já apresentavam as características fundamentais: corpo robusto, hábitos aquáticos, constrição como método de caça. O Pantanal, tal como conhecemos hoje, é geologicamente muito mais jovem, com cerca de 2 a 4 milhões de anos. Mas a linhagem da sucuri é muito mais antiga. Ela sobreviveu a mudanças climáticas drásticas, a períodos de seca extrema que transformaram florestas em savanas, a eras glaciais que alteraram completamente os padrões de chuva e temperatura em continentes inteiros. Ela testemunhou a ascensão e queda de ecossistemas completos. Viu espécies gigantescas, como as preguiças gigantes que pesavam até 4 toneladas, como os crocodilianos colossais do Mioceno que chegavam a 12 metros de comprimento, desaparecerem. E permaneceu. Adaptou-se. Evoluiu. Quando o clima esfriou, quando as florestas recuaram, quando as grandes presas desapareceram, a sucuri ajustou sua estratégia. Tornou-se mais aquática. Especializou-se em ambientes de áreas alagadas. Desenvolveu tolerância a variações extremas de temperatura e disponibilidade de água.
E quando o Pantanal emergiu, formado pela bacia do Alto Paraguai, com suas cheias anuais que transformam 150 mil quilômetros quadrados em um labirinto aquático, a sucuri encontrou seu paraíso. Hoje a sucuri ocupa um papel ecológico que poucas pessoas compreendem verdadeiramente. Ela não é apenas um predador, ela é um regulador populacional fundamental, uma peça-chave na complexa engrenagem que mantém o Pantanal funcionando. Vamos entender como isso funciona. O Pantanal é o maior sistema de áreas alagadas contínuas do planeta. Durante a estação chuvosa, de novembro a março, rios transbordam e a planície se transforma em um mar de águas rasas. Peixes migram, aves aquáticas se reproduzem aos milhares, capivaras proliferam. Jacarés emergem de tocas e se espalham pelas águas renovadas. Durante a estação seca, de abril a outubro, a água recua. Os rios voltam aos seus leitos. Lagoas isoladas, chamadas de baías, concentram a vida aquática em espaços cada vez menores. É um ciclo milenar de abundância e escassez. E é nesse ciclo que a sucuri desempenha sua função crítica. Durante as cheias, quando as presas estão dispersas e abundantes, a sucuri caça com menos frequência. Seu metabolismo lento permite que ela sobreviva com uma ou duas grandes refeições em meses. Ela se move pelas águas expandidas, explorando territórios, procurando parceiros para a reprodução. Mas durante a seca, quando capivaras, jacarés e aves se concentram nas baías restantes, a sucuri se torna uma força reguladora implacável. Ao caçar capivaras, o maior roedor do mundo e um herbívoro voraz, a sucuri impede que esses animais destruam completamente a vegetação ripária. As capivaras se alimentam de plantas aquáticas e gramíneas nas margens dos rios. Sem predação, suas populações explodem e o ambiente sofre. A sucuri mantém o equilíbrio. Ao caçar jacarés jovens, a sucuri regula a população de outro predador de topo. Jacarés adultos comem peixes, aves e pequenos mamíferos. Se sua população crescer descontroladamente, espécies inteiras de peixes podem desaparecer. Aves aquáticas podem ter seus ninhos destruídos. O ecossistema entra em colapso. A sucuri é essencialmente uma ferramenta de equilíbrio. Ela remove os fracos, os doentes, os menos aptos. Ela mantém as populações saudáveis e geneticamente diversas. Ela garante que nenhum herbívoro ou mesopredador se torne numeroso demais e destrua o sistema que sustenta a todos. E faz tudo isso sem nunca ser vista, porque a sucuri é, acima de tudo, uma mestra da invisibilidade. E essa invisibilidade é uma arte refinada ao longo de milhões de anos. Sua coloração não é acidental. As manchas escuras sobre o fundo verde-oliva ou marrom não são mera decoração evolutiva. São camuflagem refinada para se mesclar perfeitamente com o ambiente aquático do Pantanal. Sob a água, entre plantas aquáticas, galhos submersos e a lama do fundo, a sucuri literalmente desaparece. E ela sabe disso. Ela usa isso. Uma sucuri pode permanecer imóvel por dias. Completamente imóvel. Apenas os olhos e as narinas acima da superfície, posicionados anatomicamente no topo da cabeça, para permitir respiração sem exposição. O resto do corpo, até 9 metros de músculo letal, permanece submerso, invisível, esperando. Não é preguiça, é estratégia pura. A sucuri não persegue presas como um guepardo persegue uma gazela. Ela não corre, não precisa. Ela é um predador de emboscada. E a emboscada é a tática de caça mais eficiente energeticamente que existe na natureza. Ela escolhe posições estratégicas, rotas de água onde sabe por experiência acumulada ao longo de anos que animais virão beber. E espera. Pode esperar horas, pode esperar dias. Não importa. O tempo é um aliado quando você é um réptil de sangue frio, quando seu metabolismo é tão eficiente que você pode passar meses sem comer. E quando a presa se aproxima, despreocupada, sedenta, vulnerável, a explosão acontece. A sucuri pode acelerar de 0 à velocidade máxima em menos de 1 segundo. Seu corpo se projeta da água como uma mola liberada.
A boca se abre em um ângulo impossível. Os dentes se cravam na carne. E num único movimento fluido e brutal, os anéis de músculo envolvem a presa. Do primeiro contato à imobilização completa, passam-se menos de 3 segundos. A capivara nem percebe o que aconteceu. Um momento está bebendo água, alerta apenas para jacarés e onças. No seguinte, está sendo arrastada para as profundezas, envolta em um abraço de morte do qual não há escape. Não há negociação, não há segunda chance. E a força necessária para arrastar uma capivara de 50 quilos para dentro d'água, contra sua resistência desesperada, contra seus músculos poderosos de nadador nato, é simplesmente colossal. Mas a sucuri faz parecer fácil, porque cada fibra muscular, cada escama, cada órgão sensorial, cada articulação foi otimizado ao longo de 30 milhões de anos para esse exato momento. A sucuri não é boa no que faz. Ela é perfeita. Ela é a resposta evolutiva à pergunta: como criar o predador aquático definitivo? E essa perfeição se estende até ao processo digestivo, a fase final da caça que muitos ignoram. Depois de matar e engolir a presa inteira, completamente intacta, a sucuri se retira para um local seguro. Pode ser uma margem protegida, pode ser debaixo de vegetação densa, pode ser em uma toca abandonada. Ali, ela inicia a digestão. Seu metabolismo se acelera drasticamente. A temperatura corporal aumenta através de contrações musculares rítmicas, um processo chamado termogênese, que pode elevar a temperatura interna em até 10 graus Celsius. Ácidos estomacais extremamente potentes, com pH próximo de 1, começam a dissolver não apenas a carne, mas ossos, pele, pelos, penas. Tudo. O processo pode levar semanas. Durante esse período, a sucuri fica vulnerável, lenta, pesada, incapaz de caçar novamente ou de fugir rapidamente. Mas não precisa. Uma única refeição pode sustentá-la por meses. Já foram registradas sucuris que passaram mais de 1 ano sem comer, vivendo apenas das reservas energéticas acumuladas de uma única grande presa. Essa capacidade de sobreviver com recursos mínimos, essa eficiência metabólica extraordinária, foi o que permitiu à sucuri atravessar eras geológicas inteiras. Quando o clima mudou, quando as presas escassearam, quando outros predadores maiores e mais exigentes desapareceram, a sucuri permaneceu, silenciosa, paciente, quase imortal em sua adaptabilidade. Hoje, no Pantanal, a sucuri é o predador de topo incontestável das águas. Acima dela, na cadeia alimentar aquática, existe apenas um animal, o ser humano. E ao contrário da sucuri, que mata por necessidade, que regula por instinto evolutivo, que existe em harmonia funcional com o ecossistema que habita, o ser humano mata por medo, por ignorância, por superstição, por ganância. E é aí que a história desta rainha ancestral começa a mudar de tom. Mas espere, porque até agora falamos da sucuri como uma máquina, como um conjunto de funções biológicas otimizadas para matar. E isso é verdade, mas é apenas metade da história. A outra metade é muito mais surpreendente, muito mais profunda, e vai mudar completamente a forma como você enxerga não apenas a sucuri, mas a própria natureza da inteligência. Porque a sucuri não é apenas forte, ela é inteligente. E essa inteligência não se manifesta como a nossa, com raciocínio abstrato ou linguagem. Ela se manifesta como sabedoria incorporada, como conhecimento codificado em comportamento, como soluções evolutivas para problemas que a humanidade ainda está tentando resolver. Vamos começar pela camuflagem. Você já sabe que a sucuri se camufla perfeitamente em seu ambiente aquático. Mas o que você talvez não saiba é que ela escolhe ativamente onde se posicionar, baseando-se em cálculos inconscientes de luz, sombra, movimento da água e comportamento das presas. Estudos realizados por biólogos no Pantanal, particularmente pela equipe do Instituto de Pesquisas Ecológicas, revelaram que sucuris não se posicionam aleatoriamente. Elas escolhem pontos específicos onde a luz solar filtrada pela vegetação cria padrões de sombra que combinam perfeitamente com suas manchas características.
Elas se posicionam em ângulos que minimizam sua silhueta quando vistas de cima. O ponto de vista de aves como garças e biguás, que poderiam alertar suas presas. Elas esperam em locais onde a correnteza natural da água dissipa qualquer perturbação que seus movimentos possam causar, eliminando ondulações reveladoras. E fazem tudo isso sem treinamento, sem ensaio e erro consciente. É conhecimento genético, acumulado ao longo de milhões de anos, codificado em instinto refinado pela seleção natural. Isso é inteligência da forma mais pura. Inteligência sem ego, sem dúvida, sem hesitação. E vai muito além. Sucuris demonstram capacidade de aprendizado individual ao longo de suas vidas. Pesquisadores que marcaram e monitoraram exemplares específicos ao longo de vários anos, usando microchips subcutâneos e observação por câmeras remotas, descobriram algo fascinante. Serpentes mais velhas são caçadoras significativamente mais eficientes que serpentes jovens, mesmo quando comparadas em tamanho e força similares. Não é apenas experiência bruta, é refinamento de técnica, é acumulação de conhecimento prático. Sucuris mais velhas escolhem pontos de emboscada mais produtivos, baseando-se em memória de sucessos anteriores. Atacam em momentos mais oportunos, demonstrando melhor leitura do comportamento das presas. Ajustam sua força de constrição com mais precisão, gastando menos energia para o mesmo resultado letal. Uma sucuri jovem pode levar 15 minutos para matar uma capivara, usando força excessiva, desperdiçando energia preciosa. Uma sucuri experiente faz o mesmo em menos de 5 minutos, aplicando pressão nos pontos exatos, no ritmo exato, com a eficiência de um cirurgião. Elas aprendem, elas se aperfeiçoam, elas acumulam sabedoria individual ao longo de suas vidas, que podem se estender por mais de 30 anos na natureza, potencialmente 40 em condições ideais. E essa capacidade de aprendizado, essa flexibilidade comportamental, essa inteligência não humana, mas profundamente sofisticada, é exatamente o tipo de sabedoria que está inspirando a próxima geração de tecnologia humana. Porque a humanidade, em sua arrogância inicial, pensou que poderia simplesmente inventar soluções para os problemas que enfrentava. Construir do zero. Ignorar bilhões de anos de pesquisa e desenvolvimento natural. Mas cada vez mais, especialmente nas últimas 3 décadas, estamos descobrindo que a natureza já resolveu esses problemas há milhões de anos. E a Sucuri é um livro aberto de soluções que apenas recentemente, com tecnologia avançada e humildade científica, começamos a ler. Vamos falar sobre biomimética, a ciência de imitar a natureza para criar tecnologia. E vamos falar especificamente sobre como a Sucuri está mudando 3 áreas fundamentais da inovação humana. Primeiro, robótica flexível. A capacidade de constrição da Sucuri está inspirando o desenvolvimento de uma revolução em robótica. Engenheiros do MIT, da Universidade de Tóquio e do Instituto Max Planck, na Alemanha, estão estudando meticulosamente como os músculos segmentados da Sucuri se coordenam para criar força distribuída sem estruturas rígidas. Por que isso importa? Porque robôs tradicionais são fundamentalmente limitados por sua rigidez. Eles têm articulações fixas, motores pesados, pontos de falha mecânica. Um braço robótico industrial pode levantar toneladas, mas não consegue pegar um ovo sem esmagá-lo. Pode soldar metal com precisão, mas não consegue navegar através de escombros irregulares. Mas imagine um robô que funciona como a Sucuri, sem articulações rígidas, sem motores centralizados, apenas segmentos musculares artificiais, feitos de polímeros eletroativos que se coordenam para criar movimento fluido, força adaptável, capacidade de se moldar a qualquer formato. Isso não é ficção científica distante. Protótipos funcionais já existem. Em 2023, pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon apresentaram um robô serpentiforme, inspirado diretamente na anatomia da Sucuri. Ele usa músculos artificiais de nitinol, uma liga de níquel-titânio com memória de forma, organizados em segmentos que imitam os anéis musculares da serpente.
O robô pode se mover através de tubulações, escalar superfícies verticais e, mais impressionante, exercer força de constrição controlada. A aplicação imediata: busca e resgate em escombros após terremotos ou colapsos estruturais. Robôs rígidos tradicionais ficam presos em espaços confinados. Não conseguem navegar através de detritos instáveis. Mas um robô inspirado na Sucuri pode deslizar através de aberturas estreitas, contornar obstáculos, usar constrição para estabilizar estruturas enquanto procura por sobreviventes. Outras aplicações estão sendo desenvolvidas para a exploração espacial. A NASA está financiando pesquisas sobre robôs serpentiformes para explorar cavernas em Marte ou tubos de lava na Lua, ambientes onde rovers com rodas não conseguem operar. A Sucuri, que evoluiu para navegar em ambientes tridimensionalmente complexos, oferece o modelo perfeito e há aplicações médicas revolucionárias. Instrumentos cirúrgicos inspirados na Sucuri estão sendo desenvolvidos para cirurgias minimamente invasivas. Imagine um endoscópio que não é apenas um tubo rígido com uma câmera, mas um dispositivo flexível que pode navegar pelo corpo humano, contornar órgãos, alcançar tumores em locais antes inacessíveis, tudo controlado com a precisão que a Sucuri demonstra ao navegar através de vegetação subaquática densa. Protótipos iniciais já foram testados em simulações. A vantagem sobre instrumentos tradicionais é dramática: menos trauma tecidual, acesso a áreas anteriormente impossíveis, capacidade de exercer força controlada quando necessário, mas permanecer delicado quando apropriado. A Sucuri está literalmente moldando o futuro da cirurgia. Segundo, materiais biomédicos avançados. A pele elástica da Sucuri, capaz de expandir 3 vezes seu tamanho sem rasgar ou perder elasticidade, representa um dos materiais biológicos mais impressionantes da natureza. E cientistas de materiais estão obcecados com ela. Pesquisadores da Universidade de Stanford e do Instituto Tecnológico de Massachusetts estão estudando a estrutura molecular precisa do colágeno e elastina nas escamas de serpentes constritoras. O objetivo é criar tecidos sintéticos que possam replicar essas propriedades extraordinárias. A aplicação mais promissora: próteses vasculares, artérias artificiais. Quando uma artéria humana é danificada por doença ou trauma, a solução atual é substituí-la por um enxerto sintético, geralmente feito de Dacron ou PTFE, materiais que são essencialmente plásticos sofisticados. O problema é que esses materiais não se comportam como tecido vivo. Eles são rígidos demais ou flexíveis demais. Eles não crescem com o paciente, um problema crítico em crianças. Eles são propensos a formar coágulos ou rejeição imunológica. Mas a estrutura da pele da Sucuri oferece o modelo perfeito: elasticidade em múltiplas direções, resistência a rasgos sob pressão extrema, capacidade de retornar ao formato original sem degradação, biocompatibilidade natural. Em 2024, uma equipe internacional publicou resultados de testes com um material vascular sintético inspirado na microestrutura das escamas de Sucuri. O material usa fibras de colágeno modificado organizadas em um padrão que replica exatamente a estrutura encontrada na pele da serpente. Os resultados em testes de laboratório foram surpreendentes. O material suportou pressões equivalentes às encontradas na aorta humana, expandiu e contraiu mais de 1 milhão de vezes, sem degradação significativa, e mostrou excelente integração com tecido vivo em modelos animais. Testes clínicos em humanos estão previstos para começar em 2026. Se bem-sucedidos, milhões de pessoas com doenças cardiovasculares poderão se beneficiar diretamente da engenharia evolutiva da Sucuri. Mas vai além de vasos sanguíneos. A mesma tecnologia está sendo adaptada para criar pele artificial para vítimas de queimaduras graves. A capacidade da pele da Sucuri de se expandir sem rasgar é exatamente o que é necessário para criar curativos que possam se ajustar ao inchaço e movimento do corpo durante a cicatrização. Terceiro, sistemas de detecção e sensoriamento. A forma como a Sucuri detecta presas através de vibrações na água
está inspirando uma revolução em tecnologia de sensores. As células mecanoreceptoras na pele da serpente conseguem detectar perturbações de menos de 1 milímetro na superfície da água, a distâncias de até 10 metros. Como? A resposta está em uma combinação de design biológico extremamente sofisticado. Cada célula mecanoreceptora está conectada a uma escama através de uma estrutura chamada órgão de Herbst, um sensor biológico de vibração. Quando a água se move, mesmo minimamente, a escama vibra em frequências específicas. O órgão de Herbst detecta essas vibrações e as converte em sinais elétricos que o cérebro da serpente interpreta instantaneamente como distância, direção e tamanho da fonte de perturbação. É um sonar passivo biológico de precisão extraordinária. Engenheiros militares e de segurança estão fascinados. Equipes de pesquisa em defesa nos Estados Unidos, Israel e China estão tentando replicar esse sistema em sensores artificiais que possam detectar movimentos subterrâneos, monitorar tráfego aquático em portos ou identificar intrusos em áreas protegidas. A vantagem sobre sensores tradicionais é que o sistema da sucuri funciona perfeitamente em ambientes onde visão é inútil e sonar ativo revelaria a posição do observador. É detecção completamente passiva, impossível de detectar por quem está sendo observado. Protótipos iniciais de pele sensorial artificial, inspirada na sucuri, já foram testados pela Marinha dos Estados Unidos para a detecção de submarinos e mergulhadores em águas rasas turvas. Os resultados permanecem classificados, mas patentes relacionadas sugerem sucesso significativo. Aplicações civis incluem sistemas de alerta de enchentes, onde sensores inspirados na sucuri poderiam detectar mudanças no nível e fluxo de água muito antes de sensores tradicionais, salvando vidas através de avisos mais precoces. Mas a contribuição da sucuri para a humanidade transcende tecnologia física. Ela nos ensina sobre estratégia, sobre paciência, sobre eficiência, de uma forma que está mudando como pensamos sobre organização e gestão de recursos. Pense na tática de emboscada da sucuri: esperar por dias pelo momento perfeito. Não desperdiçar energia em perseguições que provavelmente falharão. Escolher o terreno cuidadosamente. Atacar apenas quando a vitória é quase garantida. Isso é estratégia militar pura, destilada à sua essência mais fundamental. E não é coincidência que táticas de emboscada tenham sido usadas por exércitos humanos ao longo de toda a história documentada. O que a sucuri faz instintivamente, comandantes militares tentam ensinar através de anos de treinamento intensivo. Paciência estratégica, posicionamento tático, timing perfeito. Há um livro clássico de estratégia chinesa, A Arte da Guerra de Sun Tzu, escrito há mais de 2.500 anos, que poderia estar descrevendo a sucuri quando afirma: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. A suprema excelência não está em vencer todas as batalhas, mas em vencer sem jamais lutar. A sucuri derrota suas presas não através de confronto prolongado, que consome energia e aumenta risco de ferimento. Ela vence através de uma única ação decisiva no momento perfeitamente escolhido. Energia mínima, risco mínimo, resultado máximo. Empresas de tecnologia como Google e Amazon, agências de inteligência, forças especiais ao redor do mundo estudam esses princípios de eficiência estratégica. E muitos deles estão codificados, de forma muito mais pura e testada, no comportamento da sucuri. Consultores de gestão empresarial começaram a usar a sucuri como metáfora de ensino. Seja como a sucuri, dizem eles. Não persiga todas as oportunidades. Escolha sua posição cuidadosamente. Espere pelo momento certo. E quando atacar, ataque com força decisiva. Parece simplista, mas a profundidade é real. Empresas que adotam essa filosofia gastam menos recursos em projetos especulativos, concentram esforços em oportunidades com maior probabilidade de sucesso, executam com precisão quando decidem agir. Mas há uma lição ainda mais profunda que a sociedade humana moderna desesperadamente precisa aprender. Uma lição sobre eficiência de recursos
e sustentabilidade. A sucuri pode sobreviver mais de um ano com uma única refeição. Ela não acumula além do necessário. Ela não desperdiça. Quando mata, eventualmente usa tudo. Cada caloria é extraída. Quando descansa, conserva energia ao máximo. Seu metabolismo é um modelo de eficiência energética que engenheiros de sistemas adorariam replicar. Compare isso com a sociedade humana moderna, especialmente em países desenvolvidos. Produzimos aproximadamente 50% mais comida do que precisamos para alimentar toda a população global. E ainda assim, mais de 800 milhões de pessoas passam fome porque distribuição é ineficiente e desperdício é massivo. Consumimos recursos naturais como se fossem infinitos, extraindo e descartando em ciclos cada vez mais rápidos. Descartamos produtos que ainda funcionam perfeitamente porque uma nova versão foi lançada. Operamos em um modo de desperdício contínuo que seria evolutivamente impossível para qualquer espécie selvagem. A sucuri nos mostra um modelo radicalmente diferente. Um modelo de consumo perfeitamente calibrado com disponibilidade de recursos, de tomar apenas o necessário e permitir que o sistema se regenere. De eficiência não como slogan corporativo, mas como modo fundamental de existência. Há comunidades ribeirinhas no Pantanal, descendentes de indígenas que habitam a região há milhares de anos, que entenderam isso intuitivamente há gerações. Eles observaram a sucuri ao longo de séculos, viram como ela caça, viram como ela regula suas próprias populações através de territorialidade natural. Viram como ela mantém o equilíbrio sem destruir a fonte de suas próprias presas. E essas comunidades aplicaram filosofias similares à pesca, à caça de subsistência, ao uso da terra. Não através de ciência formal com publicações e gráficos, mas através de sabedoria observacional passada de geração em geração. Através de respeito profundo por um predador que demonstra, através de sua simples existência funcional, como é possível viver em equilíbrio com o ambiente por milhões de anos. Isso nos leva à contribuição talvez mais profunda e filosófica da sucuri para a humanidade. Ela é um espelho no qual podemos ver nossas próprias limitações e possibilidades. Quando olhamos para a sucuri com honestidade científica, quando estudamos sua biologia, seu comportamento, sua história evolutiva de 30 milhões de anos, não estamos apenas aprendendo sobre uma serpente impressionante. Estamos aprendendo verdades profundas sobre inteligência, adaptação, sobrevivência e nosso próprio lugar no mundo natural. A sucuri nos força a confrontar nossa arrogância como espécie. Nós nos consideramos o ápice da evolução, os mais inteligentes, os mais adaptáveis, os senhores da natureza. Mas aqui está uma criatura sem neocórtex desenvolvido, sem linguagem simbólica, sem cultura escrita, que resolveu problemas fundamentais de sobrevivência de formas que nós, com toda a nossa tecnologia, ainda estamos tentando compreender e replicar. Ela nos mostra que inteligência não é uma coisa única e hierárquica. Não é apenas raciocínio abstrato ou capacidade de usar ferramentas complexas ou escrever poesia. Inteligência é também sabedoria incorporada em bilhões de anos de seleção natural. É conhecimento que não precisa ser conscientemente pensado, porque está tecido na própria estrutura física e comportamental do organismo. Um ser humano precisa aprender a nadar. A sucuri nasce sabendo. Um humano precisa aprender a caçar através de anos de prática. A sucuri emerge do ovo com o programa completo já instalado. Nós chamamos isso de instinto e frequentemente o tratamos como inferior à inteligência consciente. Mas é realmente inferior ou é simplesmente diferente, talvez até superior em termos de confiabilidade e eficiência. E talvez, apenas talvez, reconhecer isso deveria nos tornar um pouco mais humildes diante do mundo natural. A sucuri sobreviveu a mudanças climáticas que extinguiram milhares de outras espécies. Sobreviveu ao aquecimento global natural do Paleoceno-Eoceno há 56 milhões de anos. Sobreviveu a períodos glaciais que cobriram continentes inteiros de gelo. Sobreviveu a impactos de asteroides menores, erupções vulcânicas massivas, inversões magnéticas do planeta.
Sobreviveu adaptando-se continuamente, ajustando-se, persistindo com paciência evolutiva. Nós, humanos, com toda a nossa tecnologia e inteligência consciente, estamos enfrentando nossas primeiras verdadeiras mudanças climáticas significativas induzidas por nós mesmos. E estamos lutando dramaticamente. Estamos politicamente divididos sobre a própria existência do problema. Estamos, em muitos casos e lugares, em negação ativa da realidade científica. A sucuri não nega a realidade. Ela não debate se a seca está realmente acontecendo. Ela simplesmente se adapta, ajusta seu comportamento, sobrevive. E há uma lição filosófica profunda nisso sobre a diferença entre inteligência que cria narrativas e sabedoria que responde à realidade como ela é. Cientistas que estudam populações de sucuris no Pantanal ao longo de décadas relatam algo fascinante e instrutivo. Durante anos de seca extrema, quando as águas recuam mais do que o padrão histórico, quando as presas escasseiam dramaticamente, as sucuris não entram em pânico coletivo. Elas não migram em massa para áreas já superpopuladas, causando colapso competitivo. Elas simplesmente reduzem seu metabolismo ainda mais profundamente. Caçam com menos frequência, aceitando períodos mais longos entre refeições. Movem-se menos, conservando cada caloria. Esperam, com a paciência que apenas milhões de anos de sobrevivência, através de ciclos naturais, pode ensinar. E quando as chuvas finalmente retornam, quando o Pantanal se enche novamente, as sucuris retornam à atividade normal, sem trauma psicológico, sem colapso populacional permanente. Apenas adaptação silenciosa e funcional a condições variáveis que são, afinal, parte natural da existência. Isso é resiliência genuína em sua forma mais pura e testada. E é algo que nossas sociedades humanas, tão dependentes de consumo constante, crescimento econômico perpétuo e estabilidade artificial, poderiam aprender profundamente. A sucuri é quando entendemos completamente um arquivo vivo de conhecimento testado em campo ao longo de eras geológicas. Uma biblioteca genética de soluções validadas por milhões de anos de pressão seletiva implacável. Um manual de instruções para sobrevivência e eficiência, escrito em DNA, não em papel ou código digital. E nós, humanos, com nossa história evolutiva como espécie de apenas 300 mil anos, estamos apenas começando a desenvolver a humildade e as ferramentas tecnológicas necessárias para ler esse manual ancestral. Qual dessas conexões entre a sucuri e o mundo humano te surpreendeu mais? A robótica inspirada em seus músculos? Os materiais médicos baseados em sua pele? Ou as lições estratégicas e filosóficas que ela nos ensina sobre eficiência e adaptação? Comenta aqui embaixo qual te impactou mais. Porque agora precisamos falar sobre algo muito mais sombrio. Precisamos falar sobre o que acontece quando ignoramos essas lições. Quando destruímos os professores antes de aprendermos as aulas. Quando queimamos a biblioteca antes de ler os livros. Precisamos falar sobre as ameaças que a sucuri enfrenta. E por que essas ameaças deveriam nos aterrorizar muito mais do que a própria serpente jamais poderia. Mas até mesmo os gigantes podem cair. A sucuri sobreviveu a 30 milhões de anos de mudanças climáticas, catástrofes naturais e transformações geológicas que redesenharam continentes inteiros. Ela testemunhou a extinção de milhares de espécies, algumas muito maiores e aparentemente mais poderosas que ela, e permaneceu. Mas agora, pela primeira vez em sua longa história evolutiva, a sucuri enfrenta uma ameaça que pode ser fatal. Uma ameaça que não opera na escala de tempo geológico, mas na escala de tempo humano. Uma ameaça que não vem de predadores, de mudanças climáticas naturais ou de competição por recursos. A ameaça vem de nós. E ela está se materializando em 3 frentes simultâneas, cada uma mortal por si só, mas juntas formando um cerco do qual até mesmo a criatura mais adaptável pode não conseguir escapar. Primeiro vilão: a destruição física do habitat. O Pantanal está queimando, literalmente. Em 2020, o Pantanal enfrentou a pior temporada de incêndios de sua história registrada. Mais de 4 milhões de hectares
foram consumidos pelas chamas, aproximadamente 30% de todo o bioma. Imagens de satélite mostravam uma cicatriz alaranjada atravessando o coração do maior sistema de áreas alagadas do planeta. Não foram incêndios naturais. Foram incêndios provocados, a maioria deles iniciados deliberadamente para abrir pastagens, para expansão agrícola, para conversão de floresta e área alagada em terra produtiva, segundo a lógica econômica de curto prazo. O fogo não discrimina. Queima a vegetação ripária que a sucuri usa para camuflagem. Queima as tocas de capivaras, que são suas presas primárias. Evapora os corpos d'água menores, onde sucuris jovens crescem protegidas de predadores maiores. Transforma habitat complexo e tridimensional em cinzas bidimensionais. Mas o fogo é apenas o sintoma mais visível e dramático de uma destruição mais ampla e insidiosa. O Pantanal está sendo sistematicamente drenado. Projetos de infraestrutura, barragens no Alto Paraguai, canais de drenagem para a agricultura, estradas que interrompem o fluxo natural da água durante as cheias, tudo isso está alterando o pulso de inundação que define o Pantanal. E a sucuri depende absolutamente desse pulso. Durante a estação chuvosa, quando as águas sobem e cobrem a planície, a sucuri se dispersa. Caça em áreas temporariamente alagadas. Se reproduz em lagoas que só existem durante alguns meses do ano. Suas crias encontram refúgio em águas rasas e quentes, ricas em peixes pequenos, protegidas de jacarés adultos que preferem águas mais profundas. Quando as águas recuam naturalmente, sucuris se concentram nos rios permanentes e baías, onde as presas também se concentram. É um ciclo testado por milhões de anos, um ritmo ao qual cada aspecto da biologia da sucuri está perfeitamente sincronizado. Mas agora, esse ritmo está sendo quebrado. Barragens retêm água que deveria inundar a planície. Canais drenam água para fazendas distantes. O pulso de inundação se torna irregular, imprevisível, mais fraco. Áreas que deveriam alagar não alagam mais. Lagoas temporárias secam semanas mais cedo. O sistema está sendo desritmado. E para um animal cuja estratégia de sobrevivência foi calibrada ao longo de eras para se sincronizar perfeitamente com esse ritmo, a desritmia é mortal. Sucuris fêmeas prenhas que migram para lagoas de reprodução as encontram secas. Ovos depositados em locais historicamente seguros são expostos quando a água recua prematuramente. Filhotes emergem em ambientes sem as presas pequenas que deveriam estar abundantes. As taxas de sobrevivência de sucuris jovens estão caindo. E sem reposição, populações envelhecem e eventualmente colapsam. Mas há mais. A fragmentação do habitat está criando populações isoladas. Rodovias cortam através do Pantanal. A Transpantaneira, com seus 145 quilômetros, é um exemplo icônico. Essas rodovias não são apenas linhas no mapa. São barreiras físicas para animais aquáticos que precisam se mover entre corpos d'água. Sucuris tentam cruzar essas estradas durante migrações sazonais. Muitas são atropeladas. Pesquisadores estimam que centenas de sucuris morrem anualmente em atropelamentos, principalmente fêmeas grandes que se movem mais lentamente em terra. Cada fêmea morta representa não apenas uma vida perdida, mas décadas de potencial reprodutivo eliminadas. Uma sucuri fêmea pode viver 40 anos e se reproduzir a cada 2 ou 3 anos. Matar uma fêmea adulta é eliminar potencialmente 200 filhotes que ela teria produzido ao longo de sua vida. A matemática populacional é brutal. Quando a taxa de mortalidade de adultos reprodutivos excede a taxa de recrutamento de jovens que atingem maturidade sexual, a população entra em declínio. E uma vez que o declínio começa, ele se acelera. Populações menores têm menos diversidade genética, menor capacidade de adaptação, maior vulnerabilidade a doenças. É uma espiral descendente da qual é muito difícil escapar. Segundo vilão, a contaminação invisível. Mas há algo ainda mais insidioso que o fogo e a drenagem. Algo que você não pode ver. Algo que mata lentamente, acumulando-se ao longo de anos, envenenando silenciosamente a cadeia alimentar inteira.
agrotóxicos e mercúrio. O Pantanal está cercado por algumas das áreas agrícolas mais intensivas do Brasil: soja, milho, algodão, cana-de-açúcar. Milhões de hectares de monocultura que dependem de aplicação massiva de pesticidas, herbicidas e fungicidas. Esses químicos não permanecem onde são aplicados. Eles escorrem com a chuva, infiltram nos lençóis freáticos, fluem pelos rios que alimentam o Pantanal e se acumulam. Peixes absorvem concentrações baixas de agrotóxicos da água. Capivaras comem plantas contaminadas e bebem água contaminada. E quando a sucuri come esses animais, ela herda toda a carga tóxica acumulada. É um processo chamado bioacumulação. E para predadores de topo como a sucuri, que estão no final da cadeia alimentar, as concentrações podem ser milhares de vezes maiores que as encontradas na água. Estudos realizados pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em 2022, encontraram níveis elevados de glifosato e atrazina, dois herbicidas amplamente usados, em amostras de tecido de sucuris coletadas no Pantanal Norte. As concentrações eram suficientemente altas para causar danos hepáticos e renais crônicos. O que isso significa na prática? Significa que sucuris estão morrendo lentamente de insuficiência orgânica. Seus fígados, sobrecarregados tentando filtrar toxinas, falham. Seus rins deixam de funcionar adequadamente. Seu sistema imunológico se enfraquece, tornando-as vulneráveis a doenças que normalmente combateriam facilmente. E há o mercúrio. Garimpos ilegais de ouro no Alto Paraguai. E seus afluentes usam mercúrio para separar ouro de sedimentos. O mercúrio é então despejado diretamente nos rios ou evapora e retorna como chuva. Uma vez na água, bactérias convertem mercúrio elementar em metilmercúrio, uma forma orgânica que é absorvida por tecidos vivos. Metilmercúrio é neurotóxico, afeta o sistema nervoso, causa tremores, perda de coordenação, comportamento anormal. Para uma sucuri, que depende de coordenação muscular precisa para caçar e de capacidade sensorial aguçada para detectar presas, contaminação por mercúrio é devastadora. Uma serpente com sistema nervoso comprometido não consegue posicionar uma emboscada corretamente. Não consegue sincronizar os anéis musculares durante constrição. Não consegue caçar eficientemente. E uma sucuri que não consegue caçar eficientemente morre de fome lentamente. Seu corpo massivo consumindo suas próprias reservas até não restar nada. O envenenamento é silencioso. Não há explosões dramáticas, não há imagens chocantes de animais em agonia. Apenas um declínio gradual, uma erosão invisível da saúde populacional que só é detectada quando já está avançada demais. Terceiro vilão, a exploração e a ignorância humana. Mas talvez o vilão mais frustrante, porque é o mais facilmente evitável, seja a relação direta e destrutiva entre humanos e sucuris. A sucuri é perseguida, caçada, morta por medo, por superstição, por ganância. Em comunidades rurais do Pantanal, há uma crença persistente de que sucuris são monstros devoradores de humanos. Histórias exageradas circulam há gerações. A serpente de 10 metros que engoliu uma criança, o pescador que desapareceu e só se encontrou a canoa e uma sucuri enorme nas proximidades. A realidade? Não há um único caso documentado de sucuri matando um ser humano adulto. Não na literatura científica, não em registros hospitalares. Nenhum. Sucuris podem ser defensivas quando acuadas. Podem morder se pisadas acidentalmente. Mas atacar e tentar comer um humano adulto não faz sentido evolutivo. Somos muito grandes, muito perigosos, e a sucuri sabe disso instintivamente. Ela nos evita, mas o medo persiste e transforma-se em ação. Fazendeiros matam sucuris proativamente, considerando as ameaças ao gado. Pescadores matam sucuris, acreditando que elas competem por peixes. Habitantes locais matam sucuris simplesmente por medo alimentado por histórias falsas. A cada ano, centenas de sucuris são mortas desnecessariamente. Baleadas, espancadas, queimadas, seus corpos deixados para apodrecer, desperdiçados. E há a exploração comercial.
Apesar de protegida por lei, a sucuri ainda é vítima de caça ilegal para o comércio de peles. Peles de sucuri são valorizadas em mercados internacionais para a fabricação de bolsas, sapatos, cintos. Uma única pele grande pode valer milhares de dólares no mercado negro. Caçadores ilegais penetram em áreas protegidas, matam sucuris adultas, as maiores e mais valiosas, e deixam os ecossistemas sem seus reguladores de topo. É uma exploração que remove exatamente os indivíduos mais importantes para a saúde populacional. Fêmeas reprodutoras grandes e experientes. Há também a captura para o comércio de animais exóticos. Sucuris jovens são capturadas e vendidas ilegalmente como pets, em países onde leis de conservação são fracas ou mal aplicadas. Muitas morrem durante o transporte. As que sobrevivem raramente recebem cuidados adequados e morrem em cativeiro. Cada animal removido da natureza é um a menos para a reprodução, para a manutenção da diversidade genética, para desempenho das funções ecológicas críticas, e a ignorância se estende além do indivíduo. Ela se manifesta em políticas públicas. Projetos de desenvolvimento são aprovados sem estudos de impacto ambiental adequados. Áreas críticas para a reprodução de sucuris são abertas para exploração econômica. Leis de proteção existem no papel, mas fiscalização é insuficiente. O Pantanal, um dos ecossistemas mais importantes do planeta, declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, está sendo tratado como terreno descartável. E quando questionados, quando confrontados com dados científicos sobre os riscos, a resposta frequente é apenas uma serpente, há outras, mas não há outras. A sucuri não é substituível. Ela é o resultado de 30 milhões de anos de evolução específica. Ela desempenha um papel ecológico que nenhum outro animal pode desempenhar da mesma forma. Ela é uma biblioteca de conhecimento genético que, uma vez perdida, não pode ser recriada. Estamos queimando essa biblioteca, cortando essas raízes ancestrais, e as consequências não afetarão apenas a sucuri. Quando o predador de topo desaparece, todo o ecossistema se desestabiliza. Populações de presas explodem. Vegetação é destruída por herbívoros sem controle. Espécies competem de formas desequilibradas. O sistema entra em colapso cascata. Já vimos isso acontecer. Quando lobos foram eliminados do Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, o ecossistema inteiro mudou dramaticamente. Populações de alces explodiram, destruíram vegetação ripária, rios mudaram de curso porque não havia raízes para segurar o solo. Quando os lobos foram reintroduzidos décadas depois, o equilíbrio começou a se restaurar, mas levou gerações, e nem todos os danos puderam ser revertidos. O Pantanal não terá uma segunda chance de reintrodução. Se a sucuri desaparecer, desaparece para sempre. E não estamos falando de um futuro distante. Estamos falando de décadas. Algumas populações de sucuris já estão em declínio mensurável. Algumas áreas onde sucuris eram comuns há 20 anos, agora raramente registram avistamentos. A tragédia é que tudo isso é evitável. Não estamos falando de uma mudança climática global que requer transformação da civilização inteira. Estamos falando de decisões locais, políticas regionais, educação comunitária, parar os incêndios deliberados, regular o uso de agrotóxicos, fiscalizar garimpos ilegais, educar comunidades sobre a verdadeira natureza da sucuri, criar corredores ecológicos, proteger áreas críticas de reprodução. São ações concretas, viáveis, que poderiam fazer diferença imediata, mas requerem vontade, requerem priorização, requerem reconhecimento de que a sucuri não é um monstro a ser temido, mas uma maravilha a ser protegida. E enquanto esse reconhecimento não acontecer, enquanto continuarmos vendo a natureza como algo a ser conquistado, em vez de algo a ser compreendido e respeitado, continuaremos destruindo exatamente as coisas das quais dependemos. Porque no final a questão não é apenas sobre salvar uma serpente, é sobre salvar o sistema inteiro. É sobre reconhecer que estamos todos conectados na mesma teia de vida. E quando cortamos os fios dessa teia de forma imprudente, eventualmente a teia inteira colapsa. E nós caímos junto.
A sucuri está sob cerco. Fogo, veneno e ignorância convergindo de todas as direções. Ela sobreviveu a milhões de anos de desafios naturais, mas pode não sobreviver a algumas décadas de descuido humano. A biblioteca está queimando. As raízes estão sendo cortadas. E o que está em jogo não é apenas a sobrevivência de uma espécie magnífica, mas a integridade de um ecossistema inteiro e as lições de sabedoria evolutiva que ainda não aprendemos. A pergunta que deveríamos estar fazendo não é: podemos nos dar ao luxo de proteger a sucuri? A pergunta é: podemos nos dar ao luxo de não protegê-la? Mas esta não é uma história de derrota inevitável, porque algo está mudando. Lentamente, talvez tarde demais para algumas populações, mas mudando. Há um despertar acontecendo, uma mudança de consciência que está se espalhando pelo Pantanal e além. Cientistas, comunidades locais e organizações de conservação estão se unindo. Não apenas para documentar o declínio, mas para revertê-lo. E os resultados iniciais são surpreendentes. Primeiro, no nível macro, a ciência sendo transformada em ação. O projeto Sucuri, uma colaboração entre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e organizações internacionais de conservação, está realizando o mais abrangente estudo de longo prazo já feito sobre sucuris no Pantanal. Pesquisadores estão marcando e rastreando centenas de indivíduos usando transmissores GPS implantados subcutaneamente. Pela primeira vez na história, estamos mapeando rotas migratórias completas, identificando áreas críticas de reprodução, quantificando taxas de sobrevivência em diferentes habitats. Os dados estão revelando informações cruciais. Descobrimos que existem corredores ecológicos específicos que sucuris usam para se mover entre áreas alagadas durante as cheias. Identificamos lagoas particulares onde taxas de nascimento são significativamente mais altas. Mapeamos as áreas mais vulneráveis à destruição humana, que essa informação está sendo usada para criar zonas de proteção estratégica. Áreas relativamente pequenas que, se protegidas adequadamente, podem ter impacto desproporcional na sobrevivência populacional. Em 2024, 3 dessas zonas foram oficialmente designadas como áreas de proteção integral no Pantanal Norte. Desenvolvimento é proibido. Acesso humano é controlado. Fiscalização foi intensificada. É um começo. Pequeno, mas real. Há também inovação tecnológica sendo aplicada. Drones equipados com câmeras térmicas estão sendo usados para detectar incêndios em estágios iniciais, permitindo resposta rápida antes que se espalhem. Satélites monitoram mudanças no pulso de inundação, fornecendo dados para regular melhor operações de barragens. E há esforços para criar passagens seguras. Em pontos críticos da Transpantaneira, onde atropelamentos são mais frequentes, estão sendo construídas passagens subterrâneas para a fauna, túneis que permitem que sucuris e outros animais aquáticos atravessem a rodovia sem exposição ao tráfego. Parece simples, quase óbvio em retrospecto, mas está funcionando. Taxas de atropelamento nessas áreas caíram mais de 60% desde a implementação. Segundo, no nível comunitário, há uma revolução educacional acontecendo. Biólogos e educadores ambientais estão indo diretamente às comunidades pantaneiras, não com palestras condescendentes sobre conservação abstrata, mas com informação concreta e relevante. Eles levam sucuris vivas, permitindo que pessoas as toquem, sintam que não são viscosas ou agressivas como os mitos sugerem. Mostram vídeos de sucuris caçando, demonstrando que atacam apenas presas específicas, não humanos. Explicam o papel ecológico, como sucuris controlam populações de capivaras que, sem predação, destruiriam pastagens, como elas regulam jacarés jovens que, em excesso, eliminariam peixes dos quais pescadores dependem. A mensagem não é proteja a sucuri porque é bonita, ou proteja porque a lei exige. A mensagem é proteja a sucuri porque ela está protegendo você e seu modo de vida, mesmo que você não perceba. E isso está funcionando. Pesquisas antes e depois mostram mudanças significativas em atitudes,
Fazendeiros que matavam sucuris rotineiramente agora as deixam em paz. Alguns até as protegem ativamente, reconhecendo seu valor para o controle de pragas. Há também um componente econômico sendo desenvolvido: turismo de observação de sucuris. Operadores de ecoturismo no Pantanal estão oferecendo expedições especializadas para ver sucuris em habitat natural. Fotógrafos de natureza e documentaristas pagam valores significativos para serem guiados até locais onde sucuris podem ser observadas com segurança. Isso cria incentivo econômico direto para a conservação. Uma sucuri viva, retornando ano após ano para ser fotografada, vale muito mais financeiramente ao longo do tempo do que uma pele vendida uma única vez. Comunidades locais que antes viam a sucuri apenas como ameaça agora a veem também como oportunidade. Guias locais são treinados. Pousadas são adaptadas para receber turistas de observação. Renda é gerada de forma sustentável. E quando há valor econômico em conservação, quando as pessoas veem benefício tangível em proteger a natureza, a proteção acontece naturalmente, sem necessidade de imposição externa. Mas talvez o mais importante seja a reflexão filosófica que está emergindo dessa crise. Porque a ameaça à sucuri nos força a confrontar uma verdade desconfortável sobre nós mesmos como espécie. Nós nos consideramos superiores, senhores da natureza, dominadores de um planeta que existe para nosso benefício. Essa arrogância nos permitiu construir civilizações impressionantes, é verdade, mas também nos cegou para nossa dependência fundamental do mundo natural. A sucuri não precisa de nós. Ela existiu por 30 milhões de anos sem nossa ajuda. Mas nós precisamos dela. Precisamos do equilíbrio que ela mantém. Precisamos da sabedoria evolutiva que ela representa. Precisamos dos ecossistemas funcionais dos quais ela é parte integral. A questão não é se a sucuri sobreviverá. Ela pode desaparecer localmente, pode sofrer declínios populacionais severos, mas como espécie, provavelmente persistirá em algum lugar, em alguma forma. A natureza é resiliente. A questão é: nós sobreviveremos sem ela, porque cada espécie que eliminamos, cada ecossistema que desestabilizamos, cada biblioteca natural que queimamos, reduz nossa própria capacidade de sobreviver no longo prazo. Não por alguma vingança mística da natureza, mas por razões práticas e mensuráveis. Perdemos fontes de alimento, perdemos reguladores de pragas, perdemos inspiração para a tecnologia, perdemos conhecimento que pode conter soluções para problemas futuros que ainda não sabemos que teremos. A sucuri é um teste de nossa capacidade de olhar além do imediato, de valorizar o que não entendemos completamente, de exercer restrição mesmo quando temos poder de destruir. E até agora, estamos falhando nesse teste. Mas não inevitavelmente, as soluções existem. A ciência está mapeando o caminho. As comunidades estão mudando. A vontade política está lentamente sendo construída. O que falta é urgência. Reconhecimento de que o tempo está acabando. Porque enquanto debatemos, enquanto adiamos decisões difíceis, enquanto priorizamos lucro de curto prazo sobre sustentabilidade de longo prazo, o Pantanal continua queimando. Os rios continuam sendo contaminados. As sucuris continuam morrendo. Este vídeo não é apenas informação, é um chamado. Se você assistiu até aqui, se foi tocado pela história desta criatura magnífica, se compreendeu mesmo que parcialmente a profundidade do que está em jogo, então você tem uma responsabilidade, não por números de visualização, não pelo algoritmo, mas por consciência. Compartilhe este conhecimento. Fale sobre a sucuri não como um monstro, mas como a maravilha que é. Questione narrativas de medo. Apoie organizações que trabalham pela conservação do Pantanal. Se você tem influência, use-a. Se você tem recursos, invista-os. Se você tem voz, levante-a. A natureza não está pedindo nossa permissão para existir, mas está exigindo nosso respeito se quisermos continuar existindo junto com ela. A sucuri está deslizando pelas águas turvas do Pantanal neste exato momento. Silenciosa, poderosa, ancestral.
indiferente aos nossos debates e decisões políticas. Ela continuará fazendo o que fez por 30 milhões de anos: adaptar-se, sobreviver, persistir. A questão que fica ecoando não é sobre ela, é sobre nós. A natureza está esperando, não com julgamento, não com expectativa, apenas com a paciência implacável de quem sabe que sobreviverá de uma forma ou de outra, com ou sem nós. Você está pronto para garantir que seja com nós?